No dia 9, eu terminei de ler Paciente Particular, da inglesa P.D. James, mais um romance terminado nesse mês da literatura policial. Esse estava na minha lista de possibilidades, que vocês devem lembrar quem viu o último Informes. E eu gostei bastante, apesar de ser extenso. Tem cerca de 480 páginas e eu já falei aqui em outros vídeos que eu acho que os romances mais extensos dessa autora, eles às vezes perdem o ritmo, né? Ela deveria dar uma editada em alguns deles, que eu achei cansativos. Mas não aconteceu aqui. Não é tão bom quanto Morte no Seminário, que foi o outro romance longo, né, da P.D. James, que tem mais de 500 páginas, e que eu gostei bastante, que até me surpreendeu e eu comentei aqui. Mas ainda assim esse é muito bom. E eu não senti que caiu o ritmo. Ela conseguiu manter o interesse. Para mim, eu consegui ficar interessada na história o tempo todo. A gente vê aqui que ela não escreveu outros romances com o seu detetive, né? Com o Adam Douglas, que é da New Scotland Yard, né? Ele tem uma equipe que trabalha com ele. E a gente percebe pelo final desse aqui que esse aqui é um fecho, né? E eu não sei se ela estava prevendo, né? Porque ela veio a falecer alguns anos depois. Ela não chegou a escrever um outro livro com o personagem, mas esse aqui tem uma espécie de fecho, né? Para o Douglas. Tem algumas coisas que ela poderia de repente ter dado uma solução para um livro seguinte. Não estou me referindo à trama policial, tá? Mas de detalhes da vida do personagem. Mas como ela faleceu, ela não fez isso, né? Mas são possibilidades no final. Não é nenhuma situação assim completamente em aberto que você fica sem saber o que ele vai fazer. Vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não é bem assim. São considerações que o personagem faz a certa altura da história que não tem a ver com a trama policial e que de repente, se ela tivesse continuado, né? Se ela tivesse vivido mais alguns anos, mas ela já estava bem idosa, de repente ela poderia ter mostrado, escrito um outro livro para esse detetive, para o personagem dela, né, que é um personagem fixo, e ter explorado algumas dessas considerações que ela faz o personagem deliberar a certo momento, né? Certas considerações que passam pela cabeça dele, que ele é uma figura muito introspectiva, né, o Dalgas. Mas nem sempre ela explora isso. Às vezes ela abre tanto leque, que eu acho que é o que cansa em alguns livros dela, ela abre tanto leque para mostrar tanto todos os personagens que vão ter um pouco de importância na história, que aí o detetive fica assim meio indistinto dentro da trama. Existe um lado bom nisso. Você pode escrever um bom romance policial em que o detetive da história, o comissário, o policial, quem for, né, aquele que vai ser o investigador principal, só aparece lá pelo meio. A Agatha fez isso, a Nail Marsh também fez isso muito bem em a Trágica Noite de Estreia, com o detetive dela, com o Roderick Aileen. Mas isso precisa ser feito com certo cuidado, senão ele fica assim uma figura insossa. Tem alguns livros em que o Douglas está tão indistinto na trama que ele fica uma figura nublada, sem importância quase. Mas você nota que o fato dela ser realmente uma boa escritora, você tem um cuidado em toda a primeira parte até o crime acontecer, né? O principal crime só vai acontecer depois da página 120. Mas ela tem todo um cuidado de criar atmosfera, de ir apresentando os personagens, mostrando algumas tensões que existem entre eles antes de acontecer o primeiro crime, que vai desencadear o resto da história, né? E os crimes seguintes. E essa é a estrutura básica, aliás, do romance policial da escola inglesa, já tenho falado aqui. Essa criação de atmosfera, apresentação de personagens, insinuar as tensões e os conflitos que existem nas relações de alguns desses personagens, que depois serão suspeitos dentro da história, se a vítima ou vítimas já não estiverem entre eles, normalmente já está. E eu gostei bastante desse aqui, apesar de eu continuar gostando mais do Morte no Seminário, se for falar dos romances mais extensos da autora. Mas eu continuo gostando muito da personagem que ela anuncia logo na primeira linha, né? Que vai morrer, que é a Roda. E mesmo quando alguns personagens aqui fazem algumas críticas a ela, né? Depois que ela já foi assassinada, eu continuei gostando da Roda. E eu achei até que ela é aquele tipo de figura que passa as coisas e não posa de coitadinha.
E isso acaba sendo, para os personagens da trama, para quem está dentro da trama, né, para, né, o ambiente, o mundo do romance, uma desvantagem para ela. Embora depois que ela foi morta, né, já não faz nenhuma diferença para ela o que pensam dela. Mas a gente como leitor, no meu caso como leitor, eu me senti muito assim, poxa, será que eles não veem isso e isso e isso? Mas ela era uma criatura muito reservada, né? Eu gostei muito da Roda. Foi um dos personagens que eu mais gostei, a primeira vítima. E gosto de alguns personagens aqui também. Gostei de algumas críticas que a autora faz e que eu li no aperitivo literário aqui sobre a questão da educação, né? Atual, né? No mundo atual, no Reino Unido, na Inglaterra, que não é nenhuma maravilha e é muito parecido com os problemas que nós estamos tendo. E eu falo isso porque eu estou, né, trabalhando na área da educação há mais de 20 anos. Gostei. Depois, eu peguei um outro daqueles livros das possibilidades, mas não engrenou. Então, para não deixar parado e nem ficar arrastando o livro, que eu já falei que eu não ia fazer isso, né? Eu ia largar, deixar para lá, eu não ia ficar com nenhum livro pendurado, porque a leitura não fluía. Para não acontecer isso, eu comecei, não engrenou, larguei o livro, botei ele de volta na estante dos a ler e peguei algumas releituras. Aí eu peguei Ser Canalha, do Rex Stout, que é um dos livros que o Stout escreveu com o seu detetive, né, com o Nero Wolf. E eu já comentei aqui num dos vídeos sobre literatura policial, né? Tem uma série que eu fiz aqui, eu vou deixar o link embaixo para essa série, que são acho que 6 vídeos. E aí eu falei que o Rex Stout é um daqueles que introduzem o humor dentro do romance policial. Ele não é o único. À medida que a gente lê mais os autores daquela época, décadas de 20, de 30, 40, você encontra muito humor no Raymond Chandler também, como eu já tenho falado aqui. Mas eu acho, relendo, né, o Rex Stout, depois de ter lido o Chandler esses dias, né, e relido 2 livros antigos que eu havia lido do Chandler há muitos anos, eu acho que o humor do Rex Stout, ele é um humor, na falta de palavra melhor, um humor mais feliz. Porque você às vezes sente no Chandler, naquele humor e naquela ironia do seu protagonista narrador, né? Do Philip Marlowe, aquela ironia que na verdade esconde um toque de amargura e de desilusão, né? E de um olhar assim mais crítico, né, sobre o mundo. E apesar de ter alguma crítica no humor do Stout, ele ainda assim é um humor mais leve. É um humor realmente que você tem a impressão que o próprio escritor, e eu já escrevi uma resenha falando isso, o próprio escritor, como se o Rex Stout estivesse se divertindo enquanto escreve, né? Como se ele estivesse se divertindo tanto escrevendo quanto a gente está tendo lendo o texto dele. Eu tenho a impressão que o Rex Stout era um homem bem alegre, bem feliz. Aqui é um dos seus melhores, é um dos meus favoritos que eu boto lá no Scooby, né? E eu reiterei isso no que eu reli, Ser Canalha, que é uma história sobre aqueles programas de rádio que eram muito populares nos Estados Unidos nas décadas de 30 e 40, né? Ainda não havia televisão. E aí acontece um assassinato durante a transmissão do programa, né? Uma das pessoas está se servindo do refrigerante, que é um dos patrocinadores do programa, a pessoa bebe o refrigerante e cai morta ali mesmo, né? O refrigerante estava envenenado. E aí a gente tem toda essa trama, né? Que o Nero Wolf, que é o principal detetive, né? E que é o detetive do Rex Stout, vai investigar. O Nero Wolf é aquele detetive que tem fobia de sair de casa, ele é muito gordo, ele é um gordófilo, né? Ele tem uma cultura de orquídeas na parte de cima, né, do seu apartamento, da sua casa em Nova York. Ele mora muito bem. Ele é um gourmet, né? Ele tem um cozinheiro especialista em todas as comidas finas possíveis e que faz aqueles pratos maravilhosos para ele. Mas como ele é um detetive e tem que ganhar a vida investigando, né, deduzindo, ele tem um assistente, que é o Art Goodwin, que é quem conta as histórias, é o narrador, o Art Goodwin, e que é aquele homem que sai para a ação, né? Ele sai da casa, ele faz as investigações de rua, faz as entrevistas, traz alguns suspeitos ou testemunhas para virem para a casa do Nero Wolf para serem entrevistados, né, pelo Nero Wolf. Mas o Goodwin é aquele homem da ação, né? O homem que usa a arma,
e é o homem que faz as piadas na narrativa. Os primeiros parágrafos já de Ser Canalha são assim engraçadíssimos. Aliás, eu cheguei a gravar um vídeo de aperitivo quando eu estava relendo para ler para vocês, mas eu acho que não dá uma ideia. Talvez porque eu já conheça bem os personagens, eu fiquei pensando assim, não, o pessoal não vai achar tão engraçado quanto eu acho. Aí eu deletei. Mas o princípio, praticamente a primeira página e meia de Ser Canalha é muito engraçado, muito engraçado. Que eles estão lidando com um problema espinhoso, o imposto de renda. Depois eu reli O Sorriso de Marfim, de outro escritor do noir americano, o Ross MacDonald, que é considerado por alguns críticos o caçula, né? Dessa geração toda, né? Porque ele era bem mais novo que o Chandler, bem mais novo que o Dashiell Hammett, né? Ele vem depois, ele começa a publicar os seus primeiros romances já no fim da década de 40, né? O Hammett começou a publicar na década de 20, o Chandler começou a publicar na década de 30, e o Ross MacDonald vai começar a publicar, e publica o seu primeiro romance, se eu não me engano, em fins da década de 40. E esse aqui é o quarto que ele escreveu para o seu detetive particular, que é o Leo Asher, que é uma figura simpática. E quando a gente vê alguns dos temas do Asher, né, do Ross MacDonald, né, usando o detetive Leo Asher, a gente vê que o Ross MacDonald era um homem preocupado com algumas das coisas que hoje são dirigidas pelo politicamente correto, mas que dá para a gente simpatizar com as situações, com os casos, com as questões, né, que ele se preocupe, que ele critica, porque ele não está escrevendo com essa pretensão de ser um homem bonzinho, né, um homem antenado com as injustiças sociais e toda essa baboseira. Ele estava escrevendo porque ele realmente se preocupava com essas coisas numa época em que elas não eram politicamente corretas, tá? Então a gente tem algumas questões aqui, como a questão do racismo, mas tocada de uma forma muito leve, não essa forma panfletária como a gente vê agora. E tem um outro romance dele bacana também, O Homem Subterrâneo, já do início da década de 70, que ele fala da questão ambiental. Trata-se de um crime ecológico. É muito legal esse aqui. Eu li com prazer, aliás, reli com prazer. Eu praticamente devorei, porque eu ia ler mais um capítulo, aí terminava, eu pensei, não, dá para ler mais um. Quando eu vi, eu terminei. Em 2 dias eu terminei de reler O Sorriso de Marfim. E eu só diria que eu acho que a questão dos enredos, né, dos desenvolvimentos das histórias e os enredos enrolados, tortuosos, não é uma coisa só do Chandler e de alguns dos livros do Hammett, não. Eu acho que era uma coisa do gênero noir, porque a trama de O Sorriso de Marfim também é muito enrolada. É boa, mas é muito enrolada. E foram esses.